Bom, começando mais um debate do Apontando o Dedo. Na semana passada a gente falou de autismo e essa semana a gente trouxe aqui duas advogadas que trabalham com benefícios do INSS para você que é mãe ou familiar de algum autista ou tem algum outro tipo de transtorno. Vocês vão saber hoje se vocês têm direito ou não ao benefício do INSS. Começando assim, o debate começa assim. Vocês olham na câmera de vocês, se apresentam e dizem se vocês são advogada só de INSS ou do que for, que é bom que já faz a propaganda, porque já que a OAB não deixa fazer propaganda. Começando por você, doutora Deisiane. Então, meu nome é Deisiane Santos, sou advogada previdenciarista, ou seja, trabalho com benefícios do INSS há mais de uma década, há 11 anos. E eu trabalho justamente trazendo dignidade para aquelas famílias que precisam do benefício, de um BPC, de uma aposentadoria, de um auxílio-doença, realmente transformando vidas. Você, doutora Carla. Eu sou Carla Oliveira, também trabalho com direito previdenciário, tem 6 anos que eu trabalho com benefícios do INSS. A gente faz também todo tipo de benefício, salário maternidade, LOAS, BPC, aposentadoria, seja rural ou urbana, a gente tá fazendo tudo. Oi, a gente ia falar só sobre autismo, mas aí vocês se apresentaram, já me veio tanta pergunta na cabeça. Eu posso fazer uma pergunta assim, saindo do autismo. Fazer uma pergunta, porque a doutora Carla falou que trabalha com aposentadoria rural, né? Sim. Essas aposentadorias que é o pessoal que não contribui com o INSS, né? Sim. Tem que só consegue se aposentar sem entrar na justiça, hein? Não. É raro. O INSS ele dá diretamente. Só que você tem que ter muitos documentos para comprovar a sua atividade rural. Aí vai de DAFE, vai de compra de material rural, vai de familiares que são rurais. Muitos documentos mesmo que Tem que ter precisa. testemunha e tudo isso. Testemunha, vai para audiência. Mas já. precisa também de um advogado para auxiliar essas pessoas, Sim. né? Na parte administrativa, a gente recomenda que tenha, porque são muitos documentos. Ah, Aí, às vezes, a entendi. pessoa não tem, ou tem que ir em sindicato. E muitos também não sabem ler, né? A gente Sim. tem que levar isso em conta também, né? Sim. Doutora, você já teve algum caso desses de aposentadoria rural? Vários. Algum foi negado? Vários. Quando você perguntou para ela sobre a questão de se é aconselhável um advogado, sim, e um advogado especialista em previdenciário. Porque, às vezes, o advogado generalista, que é aquele que trabalha com todas as áreas, ele não vai dar uma importância para a sua situação. Como a doutora bem falou, são muitos documentos que precisa para comprovar a sua atividade rural. E aí, a mulher, ela se aposenta com 55 anos e o homem com 60. E eles têm na cabeça que, pronto, completei 55 anos, agora eu vou conseguir me aposentar. E não é assim. Precisa de toda uma preparação de documento, precisa você realmente se prevenir, se precaver. Porque não é só você trabalhou na terra, você vai ter direito a uma aposentadoria rural. Não. A documentação que você tem que estar mostrando para o INSS, comprovando para o INSS, ela tem que ser ampla, ou seja, tem que ter muita documentação. E nós que trabalhamos com essa área, somos os mais capacitados para que realmente a gente tenha grande chance de êxito dessa aposentadoria. Porque não é fácil, mas também não é impossível, né, doutora? Sim, é verdade. É. E o pior é que são documentos de vários anos. Você não Isso. pode chegar, eu tenho 55 anos, vou pegar um documento que foi do ano passado. Não tem como. Você tem que pegar documentos bem antigos, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Ainda chama de fundo rural, não é fundo rural que chamava? Os empréstimos. Não, a aposentadoria. Não. Não. É a aposentadoria rural mesmo. Não, pra mim tinha. Esse nome é de quê? Fundo rural, que viveu na cabeça. Mas é porque eu lembro da minha avó, sabe? A minha bisavó se aposentou assim. E aí sempre falavam isso no interior. Ah, vai se aposentar pelo fundo rural. Eu falei, que porra é fundo rural? Só se for do regime bem antigo, né? Não, mas tem um tempão, eu era criança. O fundo rural que você se refere é aquela questão dos empréstimos rurais, que tem o Pronaf, tem o fundo rural, mas que também serve de prova, porque se está lá que você precisou de uma quantidade de dinheiro para investir na sua terra, é uma prova que você trabalhava nela. Então, esses empréstimos também rurais, é bom que serve como prova. Eu lembro que o meu avô, que esse meu avô ainda é vivo, ele, no primeiro dia, o benefício foi concedido para ele, porque não sei se é juiz, é alguém que fica no INSS dando o aval, né, se vai ou não, viu as mãos dele. Deve ter na audiência. Quando viram a mão dele, acho que o juiz olhou assim, olhou para baixo, ele já botou as mãos aqui assim, que ele sabia com as mãos na mesa.
Aí o juiz concedeu na hora, porque vai que não fosse por isso, sei lá, se ele fosse negado ou não, porque o da minha avó demorou um bocadinho, mas o dele foi bem rápido. Apesar que os dois sempre trabalharam nessa parte terra. rural. Todos os meus avós, né? Depois que foram virar feirantes, mas ainda continuavam. E quem não, esse pessoal assim que é feirante, tem que se aposentar por esse também, pela parte rural, ou é outro processo aí? É outro processo, porque depende muito. Feirante, ele pode contribuir individualmente, e aí ele vai se aposentar. Mas não faz. Ele pode não fazer, e aí tem que reunir também um monte de documento para poder provar que ele trabalhou e ele pode se aposentar. Mas não é pela parte rural, né, que se aposenta no caso desse. Então, o feirante é diferente. É como a doutora bem explicou, ele é um contribuinte individual. O que isso quer dizer? Ou seja, ele tem uma profissão, né, que particularmente pode ser urbana, se vai para a feira, trabalha lá na área urbana, mas não é necessariamente uma aposentadoria rural, porque tem a pessoa também que usa o ganho da terra, ou seja, a produção da terra para o próprio consumo, como também para a venda. E aí a gente precisa definir como é que seria esse feirante. Ele se utiliza só para venda? Ou é para consumo próprio? Ou é só uma pessoa que pega, compra de um produtor rural para vender? Então, tem que analisar a situação. Por isso que eu volto a dizer, o advogado especialista previdenciário é o melhor para essa situação. Não pode ser qualquer advogado de outra área. Agora, eu fico imaginando, é tanto feirante nos interiores, né? E essa galera, Sim. muitas vezes, nem tem essa informação de que precisa contribuir com o INSS para poder ter direito a uma aposentadoria. Eu acredito que agora está tendo muito mais informação do que era antes. Mas eu acredito ainda que 60% dos feirantes não contribuem, ou menos ou mais do que isso. Mas Sim. eu acredito que um bocado não contribui. Bom, outra coisa que o INSS, outro benefício que o INSS dá é para autista, não é isso? Isso. Ou neurodivergente. É só autista ou tem os outros também que podem receber? Tipo, quem tem toque, ou quem tem ansiedade de um grau muito extremo, ou síndrome do pânico, também tem direito? Então, qualquer doença, deficiência ou condição que incapacite a pessoa de trabalhar a longo prazo, ou seja, acima de 2 anos, ou que impossibilita aquela pessoa de ter uma vida comum. No caso das crianças, por exemplo, a gente consegue o BPC para uma criança autista, para um TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que antigamente o TOD era só levado como uma criança que é desobediente, é uma criança que não consegue ser educada, é uma criança que não consegue seguir ordens. Imperativa, né? Isso. Tipo, Hoje a gente já sabe que o TOD não é só malcriação, não. É uma pessoa que realmente tem um transtorno. E aí ela precisa ser levada em consideração. Então, você pode conseguir o benefício para TOD, TDAH. A gente já conseguiu lá no escritório para só uma criança TDAH, que não é só uma criança, né? Mas para uma criança TDAH, porque muita gente pensa que não, só o autista consegue o benefício, que é o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo pago pelo governo federal todos os meses. E não é só o autismo, como eu falei, TOD, TDAH, é realmente que tenha uma condição ou uma deficiência ou uma doença que incapacite aquela pessoa ou de trabalhar ou de ter uma vida de pé de igualdade com aquela outra pessoa que não tenha. entendi. E aí... É vitalício ou tem uma Depende. revisão? Depende. Tem a revisão, mas tem alguns casos que, a depender da incapacidade que eu falei, aquela pessoa pode ter a vida toda. Porém, geralmente a cada 2 anos, o INSS chama aquela pessoa para uma perícia de avaliação. Porque para você conseguir o BPC, você precisa de 2 requisitos, que é a incapacidade a longo prazo, ou seja, uma doença a longo prazo, e a questão da renda familiar. Ou seja, se você tem uma renda, na sua casa você recebe 10 mil reais e você recebeu um laudo como autista. E esses 10 mil reais, você gasta só 2, 3 mil. Então, infelizmente, pela questão da renda, você não vai ter direito ao BPC. E aí, esses 2 requisitos, por ser cumulativo, a cada 2 anos ou a cada 1 ano, a INSS chama aquela pessoa para fazer uma avaliação, tanto da renda, quanto também da questão da incapacidade, se ela ainda continua. Porque se o INSS perceber que não tem mais, o benefício ele é cessado.
Porque a questão do tratamento pode ajudar muito, né? Isso. Eu vou falar do que falam de mim. Porque até meu terapeuta pediu pra eu fazer o teste pra saber se eu sou autista. Eu acho que eu não sou, gente. Eu só tenho um laudo de toque. Eu acho que eu não sou demais. Eu acho que eu não sou, porque eu não tenho, assim, traços de autista. Eu só sou perfeccionista, eu tenho toque. Depende do nível de É. autismo. Mas aí eu também não ia ter direito ao benefício não, minha gente, que eu tenho salário de apresentador, né? É Aí verdade. Depende. Porque, depende assim, como. a gente já conseguiu lá no escritório, por exemplo, o BPC para o filho de um ex-policial aposentado. Porque ele ganhava mais de 6 mil reais na época que a gente conseguiu, mas em compensação eram 6 filhos. A aposentadoria dele tinha bastante empréstimo e nesses filhos ainda tinha um que era tetraplégico e tinha esse que a gente estava tentando. Então, assim, mesmo que Vocês tenha... conseguiram provar que ele Isso. realmente precisava do Sim. As benefício. despesas da família era maior do que a receita. Então, esse caso foi para a justiça e a gente conseguiu judicialmente que ele conseguisse o BPC. Também entendi. porque a renda tem que ser 1/4 de salário mínimo para Isso. cada pessoa que vive Dentro da naquela casa. casa. Isso. Entendi. É R$ 405,25 por pessoa. Gente, mas é isso aí precisa ser revisado, porque isso aí é muito pouco. É. Muito, muito pouco. Por Pra isso que- R$ 400 não dá, gente. Isso. É 4 pacotes de peixe, basicamente. Porque se a pessoa só comer peixe, porque vai depender também Não da... é nenhuma feira hoje. não é nenhuma feira. Tem que ser revisado isso aí. Não falaram... Eu acho que tem um estudo aí que falaram que uma família de 3 pessoas tem que ganhar no mínimo R$ 6.000. O salário básico tem que ser R$ 6.000. Tem um estudo desse aí, que é pelas contas que fazem, né? Sim. E a gente percebe que, assim, de um ano pra cá, os preços subiu um pouquinho. A gente percebe isso fazendo compras, então acho que isso aí deveria ser revisado. Mas, infelizmente, não revisam. Então, concedam o benefício da galera, porque a galera tá pensando comer é bom. Outra coisa que eu quero perguntar, quando a família recebe o laudo, primeiro tem que receber o laudo do psiquiatra, né? Pra poder dar entrada no benefício. Não, tem mais de um laudo que precisa, na verdade. É o do psiquiatra, o do psicólogo e o do neuro. Do neuro. Mas é o teste, né? Que eles já fazem tudo pra... De uma vez só? Não, são vários testes. Eu aprendi que parece que são 3 testes. São vários testes. E aí, depois disso, já pode dar entrada. Ou tem que fazer mais alguma coisa. Não. Tem que pegar os laudos dizendo que tem o transtorno, que ele é incapacitante ou para o desenvolvimento ou para a vida e pedir o benefício. Só isso. Então, mães, corram para o neuro para poder fazer. E tem que levar em conta também que para fazer o teste, às vezes é pago e não é barato. Sim. Né? Na verdade, além de um laudo, né, ou de um psiquiatra, ou de um neuro, porque pode ser tanto de um quanto de outro, precisa também que a gente comprove que, por exemplo, uma criança autista, né, doutora, ela precisa de terapias, as terapias ocupacionais, fono, e tudo isso é caro. E quando você vai para o sistema de saúde, para o SUS, você fica lá numa fila de espera, tipo, No mínimo tem 8 700 meses. pessoas, e assim, eu não estou exagerando, muita 700 gente. pessoas na sua frente. Não, mas eu vou falar assim, eu vou falar a verdade. Achem ruim quem quiser. Gente, é uns 8 meses de espera. A gente sabe que é. Mais, Ou mais. Eu tô falando, o base do base do base. Estou falando assim de uma cidade que o prefeito, pelo menos, tem um pouquinho de decência e dá um investimentozinho maior à saúde. Vou falar 8 meses. 8 meses já é de fuder tudo. Porque esperar 8 meses, gente, é Tem uma foda. criança que precisa de tratamento. para Até poder se lá, ela já desenvolver. quebrou a casa toda, porque a gente sabe que isso acontece. Ou a mãe, eu já vi casos, e até no Instagram a gente já viu, eu não sei se vocês viram, tem mães que nesse período já tentou se matar umas 2 vezes, porque não sabe o que fazer com o filho. Aí a galera fez, você está falando isso sem saber. Eu disse, gente, é relato que a gente ouve, a gente tem que falar. Se não fala, isso vai ficar escondido para sempre. Sim. Então a gente tem que falar mesmo. E é verdade, as pessoas dizem, você tem um filho autista, você não pode bater, não pode fazer isso. Certo, mas o governo também tem que dar o apoio. Porque não é fácil não, É gente. igual, não sei se vocês conhecem aquela moça do Maranhão, acho que é Maranhão, Mariana, que ela diz, Sim. porque meu filho é autista, eu vou deixar ele correr atrás do sol e pegar a lua. Ela, a bichinha, falando isso, porque assim, realmente, a dor da mãe atípica é muito presente.
porque você não tem ajuda do governo nessa questão de terapias, porque fica lá na fila de espera. Compensação, se você quer levar seu filho para um neuro ou para o psiquiatra, consulta. O menor valor é R$ 400 para uma família que sobrevive de um Bolsa Família, geralmente, na maioria das vezes, de R$ 600. Então, ou come ou paga o psiquiatra. E aí fica naquela lista de espera, né? Mas voltando à relação de documentos, pode ser o encaminhamento do SUS também, que está aguardando lá as terapias, o relatório do neuro ou do psiquiatra, se essa criança já faz acompanhamento com o psicólogo, o relatório do psicólogo também, tudo isso serve de base para você pedir o benefício, mas também não é só isso, por isso que eu sempre falo a importância de conseguir um advogado de sua confiança para procurar e ver se realmente essa documentação está boa, se precisa de mais alguma coisa, porque você também tem que comprovar as despesas da família. Não é só a questão da incapacidade da pessoa, mas também as despesas. E o que é que vocês diriam, primeiro, você, doutora? Vou fazer a mesma pergunta para as duas. Ok. O que é que vocês diriam para as pessoas que não procuram um advogado para esse tipo de coisa com medo de ser caro? Com medo de ser caro? Porque a galera acha que como é que eu vou pagar um advogado? Sim. Você tem que procurar um advogado, porque você precisa de uma orientação. O sistema está lá do INSS, você pode acessar, pode colocar todos os seus documentos, mas o sistema ele não é tão facilitado. Até o próprio INSS bota propaganda de que somos facilitados, você pode seguir o passo a passo, você pode fazer, vai dar tudo certo. Mas não é assim. Tem vários documentos, você tem que colocar os documentos nos locais corretos, tem que colocar o laudo no local certo, colocar o CID também no local certo, que agora eles fizeram uma modificação no sistema e você tem que descrever o CID e os sintomas do que a pessoa está sentindo. Isso. Aí você tem que pedir também uma biometria, que a biometria hoje, se você tem a nova carteira de identidade, você tem a biometria, mas se você não tiver, tem que buscar outro jeito de buscar essa biometria. Então são vários documentos, a pessoa acaba se perdendo. Pois é. E E você, assim, doutora? Quando você... O INSS, ele tá ali para negar o seu benefício. Então, se você deu entrada, por exemplo, já chegou gente lá no escritório, nossos clientes que deu entrada só com o relatório médico, a identidade da mãe e do filho. Só isso, o benefício foi negado. E assim, eles estão negando o benefício já de prontidão, não estão nem passando pelas perícias. Então, se você dá entrada no benefício com o advogado, e aquele advogado já colocou tudo na ordem correta, a documentação correta, se esse benefício for negado, fica melhor para você recorrer judicialmente. Por quê? Porque já está com tudo na ordem, já tem as provas certas. E se você der entrada de qualquer jeito, e a gente der entrada numa ação judicial, a chance de ter que voltar lá para o início é muito grande, que o juiz vai dizer, doutora, tá faltando documento, ou então não compareceu à perícia, entendeu? Então, assim, a importância realmente de você conseguir ver com o advogado, porque, é caro. O que é caro? Porque esse benefício é no valor do salário mínimo, dá quase R$ 20 mil por ano, sendo que você pagar aí para um advogado, não sei quanto é que vai depender de cada advogado, pagar aí um valor para o advogado. Mas seu filho aí hoje está com 5 anos. No mínimo, ele vai receber até os 18 anos, então faça a conta. Então, às vezes o que você acha que é caro é só uma paz de espírito que você está comprando. É verdade. E eu vou falar agora de uma forma popular. Sem advogado não vai para frente não, porque eu conheço gente que foi sem advogado e já levou pau logo no começo. E teve que ir atrás do advogado. Então, sem advogado, nem tente. Olha eu fazendo aqui a propaganda. Não, mas é verdade. O INSS, gente, até para quem quer auxílio-doença. Quem quer auxílio-doença, se for sem advogado também, então, é muito, muito, muito raro conseguir. Só se você tiver mesmo sem as duas pernas e se arrastando. Não tem... mas é verdade. Porque eu acho que o INSS já está... Essa nova reforma, né, que fizeram, parece que deixou tudo pior. Sim. Não parece não, deixou. Quem também tem que tem alguma, vamos dizer assim, alguma deficiência física também, que tem direito à aposentadoria, que se for negado na primeira vez, vamos dizer assim, ela deu entrada hoje, aí foi negado, aí eles dão um prazo, né, para dar entrada de novo, não é isso? No caso dos benefícios por incapacidade, que estava com prazo de 30 dias para dar entrada novamente. Mas a depender do benefício, isso já foi revogado pelo próprio INSS. E uma coisa importante, já que você falou sobre essa questão, tem aposentadorias que a gente só tem uma chance de fazer esse pedido na justiça.
que é no caso da aposentadoria rural. Ou seja, se você deu entrada no benefício de aposentadoria rural no INSS, fomos para a justiça e esse benefício foi negado, a depender pelo motivo que foi negado, você não tem condições de pedir novamente na justiça. E por que isso? Porque, por exemplo, você está aí com 60 anos, trabalhou na terra, juntou toda a sua documentação. Todas que você tinha. E mesmo assim o juiz não achou suficiente. Aí depois você pega outro documento que você disse que esqueceu de juntar. O juiz vai entender, não, peraí, esse documento ele não é de agora. É um documento anterior. Por que é que você não juntou? Ah, doutor, porque eu esqueci. Não, não existe não esquecer. Então, esse tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria rural, muitas vezes você só tem essa chance. E aí, já diferente da aposentadoria para PCD, para o BPC, que você pode tentar várias e várias vezes. Mas a aposentadoria rural é só aquela chance. Mas quem tem, vamos dizer assim, se você deu entrada no benefício, foi negado. Quando você consegue, vamos dizer que 6 meses depois pela justiça, você recebe todo o retroativo da aposentadoria? Recebe. Recebe. Desde a data que você pediu A o primeira vez. administrativo, A primeira vez. Ah, então isso é importante, né? Falar, É. porque tem gente que acha que a pessoa passou 6 meses sem trabalhar, né? Na verdade. E às vezes tem gente que até por acidente de trabalho tem que ir pro INSS, a empresa manda, né? Sim. Também. É importante falar que é da data que você deu entrada no INSS, não da data que você tem o laudo. Muitas vezes os clientes acham, doutora, eu só recebi o benefício a partir de maio, mas eu tenho o relatório desde fevereiro. Por que é que eu não consegui o retroativo de fevereiro? Porque o INSS ele não tinha conhecimento da sua incapacidade. Ele tem conhecimento da sua incapacidade a partir do momento que você provoca ele, ou seja, que você dá a entrada no benefício. Ele vai saber, olha, nessa data, mesmo tendo um relatório anterior à data do requerimento, mas o que vai contar para você receber a nível de retroativo é da data do requerimento e não do Entendi. relatório. Dica importante, acabou de receber o laudo, corra pro INSS. Perfeito. No outro dia. Porque aí, se for negado, vocês vão receber tudo depois. Isso não é meio desumano, não? A pessoa ficar lá na fila do INSS esperando há sei lá quanto tempo, e se não tiver como comer? Já teve casos assim pra você? Chegou um lá no escritório que era um senhor, ele era sozinho. Ele bem humilde mesmo, a casinha dele quase não tinha nada. E ele não conseguiu o BPC de jeito nenhum. No administrativo a gente teve que entrar. Mas aí ele conseguiu depois que entrou na justiça? Conseguiu. Mas pode processar o INSS para receber uma indenização? A gente pode pedir o dano, né? Mas se vai dar. Ah, bom saber que pode processar o INSS. A gente tá aqui mecendo o pau no INSS. Mas em alguns casos o INSS merece mesmo. Realmente, como você falou, é bem desumano. Por isso que eu digo que, assim, o direito previdenciário, e eu escolhi essa área lá na época que eu ainda fazia faculdade, porque eu vejo que é um agente transformador, como a doutora falou. Nesse caso, eu garanto que não só foi esse que ela tem. Vários e vários casos de pessoas que ligam, doutora, hoje eu não tenho o que comer. Doutora, quando é que vai sair a resposta desse benefício? E você tenta, e provoca 135, e fala com o assessor, e marca para despachar com o juiz, e o processo muitas vezes parado. Porque, assim, o processo ele demora em torno de 1 ano e meio, 2 anos, no mínimo. Só que imagine você, que está aí com sua família, aguardando esse benefício, porque muitas vezes a mãe solo não consegue trabalhar, porque vai deixar seu filho atípico com quem? É muito difícil você achar uma rede de apoio para dizer, não, eu fico com essa criança, porque é uma criança que realmente precisa de cuidados e muitas vezes só quer ficar com a mãe. Aí, ou seja, essa mãe já não tem como trabalhar. Imagine ficar aí 1 ano e meio, 2 anos aguardando uma resposta do judiciário. Realmente é desumano. Mas, em compensação, quando a gente recebe o retroativo desse 1 ano e meio, 2 anos. Pelo menos para dar um acalento ali naquela dor, né? Que ficou tanto tempo. É importante isso. Teve um caso lá no escritório não, né? Que eu peguei sozinha, que foi... A pessoa teve um infarto, tem só 40% do coração. Faltava 2 meses para completar o tempo de contribuição para poder se aposentar. Ele entrou com pedido de auxílio-doença, demorou para sair o auxílio-doença, quase não sai, mesmo com o laudo. E não aposentou. E não aposenta. Toda vez que ele vai fazer de novo o exame, renova o auxílio-doença, não vai para aposentadoria de jeito nenhum por causa dos 2 meses de contribuição. Gente, o cara só tem 40% do coração. 40%.
Mas ele não recebeu indenização nenhuma. Não, INSS gente. geralmente não dá indenização não, viu? Nem se iluda. Gente, não, pelo amor de Deus. Aí também é demais. Mas, nesse caso, você está falando de aposentadoria por invalidez que não conseguiu? Ele Mas- ainda não quer entrar na justiça. Ele fica só renovando. Ele quer ver um jeito de pagar os 2 meses que falta para poder pedir aposentadoria. Que era melhor pedir a invalidez de uma vez, mas ele não quer ainda. Na verdade, ele quer Aí o aposentadoria... problema não é o INSS, é a pessoa mesmo, né? Às vezes o problema é Não, o senhor. na verdade, ele quer aposentadoria por idade, é isso? Ele quer se aposentar. Mas como ele vai até o INSS, o INSS diz que ele não tem direito a se aposentar porque falta contribuição, aí ele diz que quer ter um jeito de contribuir para isso. A O gente jeito é pode pagar, senhor. tentar. E se eu estiver a assistindo? aposentadoria, ele tem quanto tempo de contribuição? Tem muito tempo. Faltava pouco tempo para ele poder se aposentar. Então, mas para aposentadoria por invalidez não precisa de tempo de contribuição. Já informei. É. Ele mesmo. Mas o problema é o cliente mesmo, não é Isso. nem não é a advogada nem o INSS. Aí no caso é o cliente mesmo. Bota ele para assistir esse programa. Meu senhor, o problema é você, certo? Pense um pouco. Você tá sem o coração, não sem o cérebro. A verdade é essa. Bom, a gente já falou de vários benefícios aqui. Agora eu tenho outra pergunta. No caso, se eu tiver um laudo, agora voltando a falar do toque, do autismo, se eu tiver um laudo de toque, e aí eu não tiver como trabalhar no ambiente que, vamos supor, numa empresa de telefonia, né, de telemarketing, não citando, dando meio que uma indireta aqui já, de qual empresa é. Mas se eu tiver, não conseguir trabalhar naquela empresa, mas consigo trabalhar em outra, só que eu estou trabalhando naquela empresa, entendeu? Mais ou menos a pergunta. Sim. Para essa empresa aí que tem uma fama de aperto mental, vou dizer assim. Ela tem uma fama de deixar as pessoas sob pressão. E quem tem toque, às vezes, não funciona, né, com pressão. O INSS negaria esse benefício, porque eu não posso eu não consigo trabalhar nessa, mas eu poderia trabalhar em outra. Como é que funcionaria aí? Então, só deixando claro, para a questão do BPC, você precisa de um relatório que informe que a sua incapacidade ou a sua doença, ele tem que ser a longo prazo, ou seja, acima de 2 anos. Ah, não tem que ser na empresa específica. Isso. Nesse caso, geralmente, se refere a auxílio-doença. Na auxílio-doença, a incapacidade é temporária, ou seja, você pode receber um relatório dizendo que você só precisa ficar afastado 90 dias. Ou você pode passar pela perícia lá da INSS, com esse relatório aí de 90 dias, e o próprio INSS entender que, para essa função de telemarketing, você está incapacitado, mas que você pode ser reabilitado para outra função. E aí, Entendi. é chamado a empresa também, você fica no setor de reabilitação lá do próprio INSS, e fica fazendo perícias para ver se você já pode ser reabilitado em outra função, se você já está apto para trabalhar. Mas isso acontece no auxílio-doença, não é no BPC. Como eu disse, o BPC, o laudo, ele tem que ser um pouquinho mais robusto, ou seja, com mais coisinhas, né? Com CID, informando da incapacidade, e que não é só incapacidade para um determinado tipo de trabalho, é para qualquer trabalho, entendeu? E outra coisa que a gente encontra muita dificuldade também, eu falo até com propriedade, porque eu tenho certeza que a doutora também encontra, médico. Não, aqui o relatório, a incapacidade, pronto, e o CID. Com isso aqui você consegue o benefício. Sim. Aí vem o relatório pra gente, tá faltando um monte de coisa, a gente pede, fala com o médico, fale com o seu médico, veja se ele consegue colocar mais características, o que é que tá causando a sua condição, a sua doença. Doutora, mas ele disse que não, que isso aqui aposenta. Tá. Isso aqui consegue. E assim... Aí eles botam uma frase, galera impedimento de longo prazo, CID 10. Pronto, só isso. A galera E assim, infelizmente, a gente encontra alguns obstáculos como esse, que quem é advogado previdenciarista está se atualizando, geralmente, todos os dias. Porque sempre tem uma norma, sempre tem uma portaria. E aí o médico, é um médico lá, psiquiatra, neuro, é uma pessoa que tem entendimento para isso, mas na questão do direito... não tem. com o advogado. Então, É. cada um, a gente trabalha, né, com essa questão de intercalar, mas cada um no seu quadrado. Eu não dou pra ser advogado, não, porque a pessoa chegar e falar uma coisa dessa e dizer, minha senhora, quem é que entende de papel? É o médico. Quem é que entende Então de vá papel? lá
Mande ele lhe aposentar, pra ver se vai. Então, tem alguns casos que a gente precisa respirar, porque sente muita confiança no médico. Não, doutora, mas esse laudo do meu médico sempre disse que passa tá bom. confiança. Eu não sei porque advogado também não passa nessa confiança. É igual, como eu digo, nossos contratos de risco. Por exemplo, a advocacia previdenciária, em 90% é contrato de risco. Ou seja, você só me paga se eu conseguir o benefício, se eu conseguir a aposentadoria, alguma coisa para você. Em nenhuma outra profissão você vê isso. Se tem uma profissão que trabalha primeiro para receber depois. Não pode fazer propaganda também. Isso não. aí eu não vou esquecer. Não Bom, nosso tempo está acabando, mas muito obrigado por vocês terem vindo aqui para falar sobre isso, que é muito importante. A gente brincou um pouco, mas é porque esse assunto é muito difícil. Bom, quero dizer que esse programa é um oferecimento do Instituto Apolônio, Churros do Shopping Rio Mar, Deli Maranata, Personal Micael, Balance Fit, Luz e Corte e Clínica Plena Vita. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal do YouTube, me seguirem no Instagram, TikTok e no Spotify. Quer deixar o Instagram profissional, doutora, pra galera seguir? Pode ser. É @advogada ok. 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 Isso é fácil de lembrar. Muito fácil de lembrar. O seu, doutora, qual é? É Deisiane Santos, advogada. Isso, esqueci. Deisiane Santos ADV. Deisiane Santos ADV. Tá aí na tela também para vocês seguirem. Muito obrigado e até o próximo programa.